Estava falando aqui com o microfone desligado. Tranquilos? Estamos aí na reta final, né? Quase acabando, né? Não sei se vocês se deram conta já, né? Que hoje é dia 22, né? 22? 22 de junho. Isso. E aí tem agora dia 29, né? Dia 29, que é a próxima aula. Depois, dia 6. Acho que dia 6, né? Depois dia 6. É isso. Depois dia 6, que já é substitutiva, né? Não sei se alguém aqui está precisando fazer substitutiva, mas acho que tem. Acho que nessa matéria tem gente fazendo substitutiva. Aí depois já é final. Já estamos chegando no final do semestre. Bom, vamos seguirmos, né? A gente tem um pouquinho para falar ainda da camada física e já entrar na camada de enlace hoje. Né? Temos pouco assunto também, não temos tanto assunto não. Também dá para a gente chegar lá. E aí eu não sei se eu lembro que eu falei com vocês lembrando aí, que a avaliação de vocês, na verdade, ela vai ser composta de alguns questionários, né, nesse C3, né? Tem uma avaliação que vocês já mandaram, que é sobre a camada de Fresnel, que eu vou, dada a solicitação aí, vou abrir aí por um dia para vocês fazerem, para quem não fez ainda fazendo, dar uma segunda oportunidade. Eu não botei a correção, né, a nota dela ainda não, até porque eu vou reabrir ela, então vou deixar. Foi meio conturbado aí essa parte. E aí, depois tem os outros questionários, que eu vou abrir eles hoje, né, são mais 4, mas são tranquilos, são uns textinhos para ler e fazer, mas em vez de, eu vou deixar para vocês fazerem até a data até a semana da substitutiva. Então, vocês vão ter 2 semanas aí, um pouquinho para fazer. Porque é quando eu preciso fechar a nota. E como são questionários, é mais tranquilo aí de eu fechar a nota. Beleza? Eu vou botar eles lá. Vou disponibilizar hoje. Acaba a aula hoje, eu já disponibilizo eles para vocês. Não disponibilizei antes ainda, porque são assuntos que a gente está falando ainda. Então vamos lá. Vamos seguir aí no que a gente estava falando. A gente estava falando sobre multiplexação. Não sei se você lembra, a gente falou sobre 2 tipos de multiplexação. Falou sobre a multiplexação, que é o FDM, né? Multiplexação por divisão de frequência, em que cada sinal tem uma faixa de frequência diferente, e aí você consegue transmitir mais de um sinal no mesmo canal, né, no mesmo meio de transmissão. E a gente falou também na WDM, que é como se fosse o FDM, como se fosse a divisão de frequência, só que na fibra ótica. Né? E a WDM, porque aí a gente chama de multiplexação por divisão de comprimento de onda. Mas é a mesma coisa, basicamente. E aí ficou faltando a gente falar sobre multiplexação por divisão de tempo e multiplexação por divisão de código. Mas aí esses dois são rápidos a gente falar, não são muito demorados. Né? Então, vamos lá. Deixa eu só botar aqui no slide correto. Para a gente poder chegar. Compartilhar a tela. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos falar sobre os dois que estão faltando aí, que é a multiplexação por divisão de tempo e a multiplexação por divisão de código, né? A multiplexação por divisão de tempo, ela é bem tranquila de entender, não tem muito mistério nela, não. Na verdade, a multiplexação por divisão de tempo é muito parecido com, não sei se vocês lembram aí, se vocês fizeram a disciplina de sistemas operacionais, mas é muito parecido com que o gerenciador de processos faz no sistema operacional multitarefa. Ou seja,
Como é que você faz com que várias tarefas rodem ao mesmo tempo num computador, num sistema operacional? Na verdade, elas não rodam ao mesmo tempo. Elas fingem, né, que rodam ao mesmo tempo. Ele dá um pouquinho de tempo para cada um, né? É isso basicamente o que faz. Está rodando Word, Excel e PowerPoint ao mesmo tempo na sua máquina. Seu sistema operacional lá, o Windows, dá um pouquinho de tempo para o Word, um pouquinho do PowerPoint, um pouquinho para o Excel, e vai fazendo isso um pouquinho de tempo cada um, parece que está tudo rodando ao mesmo tempo. O TDM é a mesma coisa. O TDM é você dar um pouquinho de tempo para cada um, né? Um pouquinho de tempo para que mais de uma máquina, ou mais de uma, não sei se é uma máquina, né? Mais de um elemento, equipamento, possa transmitir ao mesmo tempo no mesmo canal. Ao mesmo tempo, entre aspas, não vai ser ao mesmo tempo, cada um vai ter o seu tempo. Então, é como se fosse o seguinte, imagina, isso é muito usado em vários cenários, mas um cenário em que é muito usado é no sistema telefônico. Então, imagina que você tem duas centrais telefônicas interligadas e você está ligado numa central telefônica e, sei lá, seu pai está ligado na casa dele na outra central telefônica. Imagina que você mora numa casa e seu pai na outra. Aí você vai falar com ele, você tá ligado numa central, seu pai está ligado na outra, sua ligação tem que passar de uma central, né, da central com a qual você está ligado, para outra central. Se o seu vizinho liga para um amigo dele, que é vizinho do seu pai também, ao mesmo tempo, essa outra ligação também está ali, parte também da mesma central que a sua e vai para outra central, que é a central do seu pai. Como que essas centrais mandam as duas ligações ao mesmo tempo? Na verdade, ela dá um pouquinho de tempo para uma central, um pouquinho de tempo para outra central, né? E aí dá um pouquinho de tempo para um pouquinho de tempo da outra. Parece que as duas estão sendo transmitidas ao mesmo tempo, mas na verdade está sendo transmitido um pouquinho de cada um, né? A gente viu que na ligação telefônica digital a gente precisa de 64 kilobits por segundo. Não sei se vocês lembram, que eram 64 kilobits por segundo para transmitir a voz digital, né? A voz digital, ela tem a voz, né, telefônica, ela oferece a possibilidade de transmitir até 4 kHz, que é a largura de banda da voz, né, no telefone. 4.000 kHz, você precisa de 8.000 amostras. 8 bits por amostra, né? 8.000 amostras vezes 8 bits por amostra, dão 64 kilobits por segundo. Então, um canal telefônico, ele tem 64 kilobits por segundo. Né? Se vocês olharem, exatamente o quanto que eu estou fazendo é isso aqui. 64 kilobits por segundo é o que você precisa para transmitir um sinal telefônico. Tá certo? Então, eu acho que eu pulei um slide aqui. Mas tudo bem. O que esse slide está mostrando aqui o importante é esse primeiro slide aqui. Eu tenho uma central telefônica, tenho outra central telefônica, tem uma pessoa ligando para uma pessoa que está na outra, uma outra pessoa ligando para outra pessoa que está na outra aqui. Então, basicamente, esse cara aqui, ele está rodando, está transmitindo dados a 64 kilobits por segundo, que é um sinal de voz. Se eu tiver 10 pessoas nessa central, conversando com 10 pessoas nessa central telefônica, se esse canal aqui tiver mais do que 640 kilobits por segundo, tudo vai funcionar. Porque esse aqui, por exemplo, imagina que ele pegue e faça amostragens da sua voz, né? Grava a sua voz, vou inventar um número aqui agora, grava 10 milissegundos da sua voz. Ele grava 10 milissegundos da sua voz e faz um monte de mensagenzinha, cada uma com 10 milissegundos da sua voz. Aí ele vai transmitir 10 milissegundos da sua voz a 64 kilobits por segundo. Se ele transmitir aqui e aqui a ligação for, para facilitar as contas, vamos dizer que a ligação entre as duas centrais seja a 640 kilobits por segundo, né, 10 vezes mais rápido, a sua voz aqui, 10 milissegundos de voz sua, vai ser transmitido aqui em 1 milissegundo. Porque 10 milissegundos de voz sua são 64 kilobits por segundo. Quando ele é transmitido num canal de 640 kilobits por segundo, ele é transmitido muito mais rápido do que nesse canal aqui, né? 10 vezes mais rápido do que nesse canal de 64 kilobits por segundo. Então, 10 milissegundos de voz sua vão ser transmitidos em 1 milissegundo aqui. Depois, mais 1 milissegundo para transmitir um pedacinho de voz desse número 2 aqui. Mais 1 milissegundo para o 3, mais 1 milissegundo para o 4, até mais 1 milissegundo para o de 10. Então, depois de 10 milissegundos, ele já transmitiu todo mundo. E aí você já tem 10 milissegundos acumulado do primeiro para transmitir de novo por aqui. Então, você dá um pouquinho de tempo para cada um
E parece que está todo mundo transmitindo ao mesmo tempo, porque esse canal que liga as duas centrais é um canal com uma velocidade de transmissão muito maior do que cada um dos transmissores individualmente. Não sei se está claro isso que eu falei com vocês agora. Tá tranquilo? Alguma dúvida? Bom, vamos ver aqui no chat, né? É isso aí, eu pergunto se vai ser composto de questionários, é isso mesmo. Bom, vamos lá. Tá. Bom, então vamos para o que importa mais. Importa mais não. O que importa é entender como é que foi esse processo do TDM e vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento aí do sistema telefônico. Deu exemplo como sistema telefônico, o sistema telefônico é o maior exemplo de TDM, eu acho, que a gente tem, certo? Então, nós vamos falar sobre o TDM, que é sobre o TDM no sistema telefônico, que, para a gente, tem esses dois padrões aí, que são os padrões mais importantes. Bom, os padrões, se vocês olharem aí, eu vou falar de dois padrões, que é o padrão europeu e o padrão americano. São os dois principais padrões que existem no mundo do sistema telefônico. Na verdade, o sistema telefônico, ele se desenvolveu meio que em paralelo na Europa e nos Estados Unidos. E aí não existe um padrão único para a Europa e Estados Unidos, né? Existe um padrão europeu e um padrão americano. A gente aqui no Brasil adota o padrão europeu. Nessa área de telecomunicações, a gente adota muito o padrão europeu. Quando a gente não tem nossos padrões, né? Normalmente a gente segue o padrão europeu, não o padrão americano. O padrão europeu é o seguinte: esse esquema que eu falei com vocês, de ter vários transmitindo, botei 10, por exemplo, transmitindo ao mesmo tempo, de uma central para outra central, no padrão americano foi estipulado que a quantidade de terminais que podem conversar ao mesmo tempo, né, de uma central para outra, são 24. Então você tem possibilidade de ter 24 canais mandando dados de um lado para o outro, voz, né, de um lado para o outro, com 4 kHz cada uma. 8.000 amostras, né, porque são 4 kHz, então 8.000 amostras, que é o dobro da frequência, de acordo com a lei de Nyquist. E em vez de 8 bits, são 7 bits cada uma. 7 bits dá um PCM de 128 níveis, né, 2 elevado a 7. Se fosse 8 níveis, seria 2 elevado a 200, 2 elevado a 8, seria 256, né, se fosse 8 bits. No sistema telefônico americano, cada amostra tem 7 bits. Tá. Mas, na hora que você transmite, né, um byte tem 8 bits, então tá sobrando um bit aqui, né? Eu estou usando 7 bits para transmitir dados, e esse bitzinho que sobra se usa para sinalização. Então, na verdade, no esquema americano, a sinalização vai junto com a voz digitalizada. Cada bit, o último bitzinho de cada mensagenzinha de voz, você vai olhando o último bitzinho e vai juntando eles e você compõe uma mensagem de sinalização. O que é mensagem de sinalização? É quando uma central envia para outra assim, ó, o telefone tal está querendo ligar para o telefone tal, para estabelecer uma chamada, por exemplo. O cara tirou o telefone do gancho, caiu a ligação, pode encerrar a ligação, coisas desse tipo, né? Então, isso vai nesse bitzinho a mais aqui. Você tem 24 canais, então, 64 kilobits por segundo cada um, 1,544 megabits por segundo. Então, esse canal que liga uma central a outra tem que ter 1,544 megabits por segundo para permitir 24 canais se comunicarem simultaneamente com outros 24 canais aqui da outra central. No padrão europeu, ele é um pouquinho mais generoso. Em vez de 24 canais, ele tem disponíveis 30 canais. Tem 30 canais telefônicos para comunicação entre centrais telefônicas. E são 8 bits cada uma. Então, a qualidade da voz é um pouquinho melhor do que o americano. Porque você tem
mais níveis diferentes na hora que você faz a amostragem do PCM. Então, são 8 bits cada um, tem uma qualidade um pouquinho melhor de voz do que o padrão americano. São 30 canais telefônicos, ao invés de usar um bitzinho de cada mensagenzinha para poder transmitir dados de sinalização, ele usa 2 canais só para sinalização. Então, são 30 canais telefônicos mais 2 de sinalização. Na verdade, são 32 canais, vezes 64 kilobits por segundo, dão 2 megabits por segundo. Então, o canal que tem ligando 2 centrais telefônicas, no padrão europeu, é de 2 megabits por segundo. Durante muito tempo, esse padrão europeu é chamado de E1 e o padrão americano de T1. É T de telefone, né? Telephony One, e aqui é 1 de Europe, né? Europe One. Durante muito tempo, esses padrões T1 e E1 eram bem folgados, né? Davam para bastante, mas à medida que a quantidade de pessoas tendo telefone está aumentando bastante, foi tendo que se criar outros padrões telefônicos. E aí, você pegou cada um desses canais que ligavam 2 centrais nos Estados Unidos, lá que tinham 24 canais de comunicação, e agrupou eles de 4 em 4 e criou o chamado T2. O T2, então, permitia até 96 ligações simultâneas entre 2 centrais, 6,312 megabits por segundo. Juntou cada um desses aqui, 7 desses caras aqui, em um conhecido como T3, que permitiam 672 ligações simultâneas entre as centrais. Pegou esses T3 aqui, juntou de 6 em 6, formou um T4, que permitia até 4.032 ligações simultâneas entre 2 centrais, né? Um canal de 274 mais ou menos megabits por segundo. Na Europa, assim como no Brasil, se agrupou mais ou menos do mesmo jeito, se vocês olharem aqui, de 4. Só que ao invés de se agrupar, agrupou em 4, depois agrupou em 7, depois em 6, aqui agrupou em 4, depois continuou em 4, depois em 4 de novo. Então, você pegou 4 canais E1, agrupou num canal E2, que permitia 30 vezes 4, né, 120 ligações simultâneas entre 2 centrais. Agrupou esses 4 E2 em um E3, 480 ligações simultâneas. Agrupou esses 4 E3 em uma E4, que permite até 1.920 ligações simultâneas. Isso aqui no Brasil e na França. Na Alemanha, o agrupamento aqui depois muda um pouquinho, assim como na Inglaterra. Então, o padrão europeu ele é um padrão que não é muito padronizado. Porque depois do E3, no caso da Inglaterra, depois do E2, ele muda um pouquinho. Esse é o Japão. O Japão tem um padrão parecido com o americano, mas é um pouco diferente. No começo é igual, até o T2 é igual. Depois ele já muda um pouco a forma de agrupar. Mas é mais parecido com o americano. Bom, a gente já falou desses 2 caras aqui. Beleza? Tá claro aí o funcionamento do CDM? Não tem muito mistério. Só faltou a gente falar do último, que é o CDM. CDM é o mais louco deles, na verdade, né? O mais, talvez, complexo de entender, não sei. Pelo menos se você for tentar entender ele com detalhes, aí ele é mais complexo mesmo. Ele é todo baseado em álgebra linear. Vamos tentar falar aqui em 2 minutos um negócio que dá para dar um curso de um bom tempo. Eu fiz um curso uma vez de CDM com uma semana inteira, 8 horas por dia. Barra pesado. Então vamos lá. O CDM é a multiplexação por divisão de código. Na multiplexação por divisão de código, o que acontece? Na multiplicação por divisão de código, você não transmite os canais em frequências diferentes, como acontece no FM, nem em tempos diferentes. Está todo mundo sendo transmitido na mesma frequência e ao mesmo tempo. Então, o que separa um canal do outro? O que separa um canal do outro é um código. É um código que é multiplicado pelo sinal que você vai transmitir. É um negócio de álgebra linear. Vamos lá, vamos lembrar aqui. Vamos botar um exemplo simples. Imagina que eu tenho uma antena que transmite zeros e uns. E essa antena, ela permite que você tenha 3 transmissões simultâneas. E aí, cada transmissão dessa tem um código. Uma sequência de bits que é um código. É um código que também é conhecido como chip code, né? Código chip, que é o código de chip, que é o nome.
É o nome técnico disso aí. Então, cada aparelho celular, quando ele se comunica com a antena e fala assim, quero fazer uma ligação, só na hora que ele fala, quero fazer uma ligação, a antena passa para ele esse chip code, esse código. E esse código é um código único, é um código que identifica ele unicamente naquela antena. É um único naquela antena. Então, ele recebeu um código. Imagina que ele recebeu um código Y1. Um outro recebeu um código Y3. O outro recebeu um código Y2. Então, 3 aparelhos de telefone celular que se conectaram na mesma antena, um recebeu o código Y1, o outro recebeu o código Y2, o outro Y2, o outro recebeu o Y3. Esses 3 códigos são ortogonais entre si. Né? Se eu conseguisse olhar de forma uma reta aqui, eles ortogonais quer dizer que eles fazem 90 graus entre eles. Né? Em álgebra linear tem uma definição lá de que é um eixo, um vetor ortogonal ao outro. Certo? Isso um não pode ser escrito como uma função dos outros dois. Né? Esse aqui é esse aqui, vezes tanto, mas esse aqui vezes tanto, não dá. Eles são ortogonais, eles são independentes do outro. E aí, qual é a grande sacada? A sacada é que esse cara aqui, quando ele vai transmitir zeros e uns, ele pega os zeros e uns que ele está transmitindo e multiplica pelo valor do chip code dele, pelo valor do código dele. Então, ele vai ficar variando aqui nesse eixo. Ou é 1, ou é 0. Ou é 1, ou é 0. Esse aqui é a mesma coisa, ele fica variando no eixo dele, ou é 0, ou é 1, ou é 0, ou é 1. Esse aqui também, ou é 0, ou é 1, ou é 0, ou é 1. E aí, quando você transmite todos esses 3 sinais ao mesmo tempo no ar, você tem um sinal resultante. Esse sinal resultante é a soma dos 3 sinais, porque os sinais se somaram no ar, porque os 3 celulares estão transmitindo ao mesmo tempo. Então, no fundo, o que a antena recebe é um sinal representado por esse ponto aqui, que é a soma do sinal aqui Y1 com o sinal Y2, aqui, desculpa, mais o sinal Y3. E aí, se ela quiser obter o sinal de cada um, independente do outro, ela tem que pegar esse cara aqui e fazer a projeção desse ponto em cima de um desses eixos. Se ele quiser o valor que foi transmitido por esse cara aqui, é a projeção desse ponto nesse eixo A3. Se ela quiser saber desse cara aqui, é a projeção desse ponto nesse eixo aqui A1. Se ela quiser saber desse aqui, é a projeção desse ponto nesse eixo A2. Né? Como é que se faz a projeção? Você faz uma convolução dos pontos. Né? Você pega os pontos e faz a operação de convolução lá que você consegue fazer a projeção de um no outro. É um negócio bem maluco, mas a ideia básica é essa. Aqui eu estou tentando mostrar visualmente que você pode pegar um ponto aqui e onde você escreve ele como a soma dos outros, para você obter cada componente, só fazer a projeção. Isso aqui funcionaria, dá para a gente chegar até 3 dimensões, né? Mas, não sei se vocês lembram lá de álgebra linear, que você pode ter espaços vetoriais com vetores ortogonais entre si, com N dimensões, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, dimensões diferentes. E aí cada dimensão é ortogonal à outra, cada dimensão é um código que identifica unicamente um celular em relação ao outro. E é isso que funciona, e é isso que a álgebra linear faz funcionar. Né? Tentei explicar aí bem rapidinho e bem simplistamente, vamos dizer assim, como é que funciona a base da telefonia celular desde o 3G, principalmente. Do 2G, 2G tinha uma parte da telefonia que funcionava com multiplexação por divisão de tempo, uma parte com multiplexação por divisão de código já. O de código venceu, é mais eficiente. Então, uma parte do 2G foi com isso, o 3G todo, o 4G, o 5G, todo mundo usa multiplexação por divisão de código. Beleza? O sistema GPS também usa para os vários aparelhos de GPS que transmitem ao mesmo tempo. Satélites, né, de GPS que transmitem ao mesmo tempo. Beleza, pessoal. O que eu queria falar de multiplexação era isso aí. Não tem nada muito além disso, não. Essas 4 possíveis formas de eu mandar mais de um sinal ao mesmo tempo no meio. Que é dividindo por tempo, né? Cada um tem um tempo. Cada um tem o seu momento de transmitir. Dividir por frequência. Cada um transmite, todos transmitem ao mesmo tempo, mas cada um na sua frequência, na sua faixa de frequência. A multiplicação por divisão de comprimento de onda, que também cada um usa uma luz para transmitir numa certa faixa de frequência também, né? Tem um certo comprimento de onda.
E a multiplexação por divisão de código é essa. Cada um tem um código que é ortogonal aos outros, e aí, quando eles se embaralham do outro lado, você faz a projeção do que foi recebido em cada um dos vetores que representam o código, e você obtém o que cada um deles transmitiu, né? Forma de demultiplexar. Um pouquinho mais viajante, confesso, esse último aí. Mas funciona. É o que funciona nos celulares atualmente. Beleza. Vamos falar, então, finalmente, um pouquinho da camada de enlace. A camada física é isso. É isso que a gente falou. A gente tinha que falar sobre o funcionamento dos meios, essa parte de capacidade de canal, né? Que era Shannon e Nikes, né? E aí depois a gente falou sobre os meios de transmissão, a gente falou sobre os mecanismos de modulação, que são uma parte aí, o grosso da camada física, mais importante da camada física, depois sobre esses mecanismos de multiplexação, né, para mais de um poder transmitir ao mesmo tempo. E aí agora, vamos falar um pouquinho então sobre a camada de enlace. É o capítulo 5 aqui do livro do Curioso. Certo? Até a preguiça minha aqui, ó, o slide dele aqui, mas vou pulando algumas coisas. Bom, se você olhar aqui, ele tem um monte de coisa que ele fala, a gente vai falar sobre algumas coisas sim, algumas coisas não. Esse 5.4 a gente não vai falar. O endereçamento da camada de enlace, ele está supondo que você já viu a camada IP. Não sei se vocês lembram que a gente aqui no curso está indo da camada mais inferior para a superior. A gente saiu da camada 1, camada física, agora está indo para a camada 2, que é a camada de enlace. O livro do Close faz o caminho contrário. Ele começa na camada de aplicação, depois estuda de transporte, depois a de rede, depois a de enlace e por último a física. Então ele está supondo, quando ele estiver na ginástica, que você já estudou as camadas superiores, já sabe a camada de rede, já sabe P. E aí é o que você precisa para estudar o endereçamento da camada de enlace. Quem segue a ordem que a gente está fazendo vai estudar essa parte de endereçamento da camada de enlace quando estiver falando de P, que é lá no curso de redes. Beleza? Então vamos falar um pouquinho, o que são terminologias, bobeira. Vamos falar um pouquinho sobre a camada de enlace. Né? A camada de enlace, ela está supondo, né, que a camada física já fez o serviço que tinha que fazer. Ou seja, que ela não tem que se preocupar em transmitir bits de um lado para o outro, que é isso que a camada física faz. Né? Eu já consigo transmitir bits de um lado para o outro. O que a camada de enlace, então, ela vai fazer? Ela vai se preocupar em organizar esses bits num processo conhecido como enquadramento, que é pegar os vários bits e definir onde começa uma mensagem e onde termina a mensagem. A mensagem na camada de enlace é chamada de quadro, né? Por isso que é enquadramento. Então eu vou ter a definição de onde começa e onde termina a mensagem, de alguma forma. Né? Pode permitir a entrega confiável entre dois equipamentos fisicamente conectados. Então a camada de enlace ela só permite a comunicação entre duas máquinas, dois equipamentos que estejam ligados no mesmo enlace, que estejam diretamente conectados. Se as duas máquinas, para uma se comunicar com a outra, tem que passar por alguma intermediária, a camada de enlace já não resolve isso, já precisa da camada de rede. Então, o IP faz isso. Então, a camada de enlace, o maior representante, os dois maiores representantes são o Ethernet e o Wi-Fi, eles permitem só a comunicação entre máquinas que estão ligadas diretamente uma com a outra. Né? E fazer isso muitas vezes de forma confiável, que é com algum mecanismo de detecção de erro e tratamento dos erros. Né? Então ela pode fazer essa parte de detecção de erros, tratamento e detecção e às vezes até correção de erros. E controle de fluxo. Controle de fluxo é uma coisa que uma camada de enlace pode fazer de dar uma desacelerada na transmissão quando o receptor está mais lento do que o transmissor. Então, se eu estiver transmitindo muito mais rápido que alguém consegue receber, a camada de enlace é responsável por dar uma freada nisso aí. Lembram que a camada de enlace a gente falou está implementada no adaptador, ou seja, na placa de rede. Né? E a gente vai falar basicamente de duas. A gente vai falar do funcionamento da camada de enlace, mas a gente vai falar basicamente de duas tecnologias principalmente. Né? A gente vai se concentrar mais no Ethernet, para ligação com fio, e no Wi-Fi, para ligação sem fio.
O Ethernet é conhecido como o padrão 802.3 e o Wi-Fi 802.11, né? Isso são os padrões lá do I3E, Instituto de Engenharia Eletrônica e Elétrica, né? A instituição que organiza essa área de transmissão e tal. Na verdade, toda a área de engenharia elétrica e telecomunicações, então, toda a parte de transmissão também. E tem os padrões, e os padrões são numerados. Então, tem grupos de trabalho para vários problemas aí, desde transmissão de energia até essa parte aqui de redes. E aí, na parte de redes 802 é o grupo que define, né, a parte de redes. 802.1.2.3 são padrões que vão sendo criados de uma forma cronológica, com ordem cronológica. 802.1 foi criado primeiro, 2 depois, proposto primeiro, 802.2 depois, 802.3, 802.4 e assim por diante. O 802.3 é o conhecido como Ethernet e o Wi-Fi surgiu bem depois, né? Essa questão de rede sem fio surgiu bem depois da rede com fio. Então, quando ela surgiu, já estava no 802.11. Vamos falar um pouquinho sobre detecção e correção de erros, que é uma funcionalidade importante da camada de enlace. E primeira coisa importante é uma frase que tem aqui que é extremamente importante. Que guarde para a vida de vocês. A detecção de erros não é 100% confiável. Na verdade, em rede não existe nada que seja 100% confiável. Nada de nada de nada. Já comentei isso com vocês quando a gente estava falando em clusters, em nuvem, né? Quando a nuvem oferece um serviço de altíssima qualidade, um monte de redundância para não cair nunca nada e tal, mesmo assim não dá para garantir 100%. Né? Então a detecção de erros aqui também não dá para garantir 100%. Você pode garantir 99,9%, 99,999%, mas 100% é impossível. Qual é a ideia, então, da camada de enlace, normalmente? É que você tem aqui o dado, o quadro, que você vai transmitir, os dados que você vai transmitir. Você coloca no final deles esse pedacinho aqui chamado de EDC, que é Error Detection Code, código de detecção de erros. É algum mecanismo que gera uns números aqui baseado nos números do quadro que está sendo transmitido. E aí faz umas contas malucas com esses números aqui e obtém um resultado que coloca aqui. No destino, o cara faz as mesmas contas com dado e verifica se bateu com as contas, né, o resultado das contas que foi transmitido. Se bater, ele está assumindo que não houve alteração do dado, porque se um bit mudar aqui, vai mudar o resultado também. E se mudar o resultado, eu vou detectar que houve algum erro, porque o que eu estou calculando no destino não é a mesma coisa que foi calculado e transmitido para mim pela origem. Certo? E aí, se eu detectar que houve erro, eu posso fazer um monte de coisa. O Ethernet, por exemplo, que é um protocolo criado para uma rede com fio teoricamente confiável, né? Se ele detecta um erro, ele descarta o pacote, normalmente é isso que se faz, você descarta a mensagem, descarta o quadro, e no caso do Ethernet você não faz nada, deixa para lá. Se for importante mesmo, quem transmitiu, né, as camadas superiores vão tratar isso, quem transmitiu vai ter retransmitir. Né? Já o Wi-Fi, por exemplo, onde o erro é mais constante, se ele detecta uma ocorrência dessa de erro, ele automaticamente pede para o transmissor retransmitir. Ele fala, opa, não chegou com sucesso não, retransmite aí para mim. E o cara retransmite. Porque lá, lá no Wi-Fi, a incidência de erros é maior. Então eu não posso não fazer nada. Tem que retransmitir. Aqui é um slidezinho que só fala um pouquinho na verificação de paridade, né, como uma forma de você detectar erro. O que é extremamente não confiável muitas vezes. Ninguém usa paridade. Mas a paridade é simples de entender, então esse exemplo aqui eu gosto porque ele é legal da gente ver que é possível você não só detectar a ocorrência de erro, como corrigir um erro. O que é muito importante em transmissões via satélite, transmissões sem fio, de maneira geral, você não só detectar, mas corrigir. Porque quando você corrige, você não precisa retransmitir, solicitar a retransmissão.
na transmissão sem fio, normalmente você usa a detecção e correção de erro. Você verificou que teve erro, corrige. Se não der para corrigir por qualquer motivo, manda retransmitir. Como é que funciona aqui a paridade? Lembrando aí, vocês talvez tenham visto lá em arquitetura de computador, não sei como é que funciona a paridade. Paridade é o seguinte, vamos supor que eu estou trabalhando aqui com paridade par. Paridade pode ser paridade par ou ímpar. A paridade par ela é o seguinte, eu tenho uma sequência de bits, eu coloco um bitzinho no final, que é o bit de paridade, e ele vai ser 0 ou 1. Ele vai ser 0 ou 1 com o objetivo de fazer com que o número de bits uns aqui seja sempre par. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenho 9 bits aqui de dados, não é um número par. Então, para que o que eu transmita seja sempre par, meu bit de paridade vai ser 1, porque aí agora com o bit de paridade 1 eu tenho 10 bits 1 aqui que eu transmito. Se chegar no destino um número ímpar de bits 1, é porque algum bit aí teve erro de transmissão. Não dá para saber qual, só dá para saber que teve erro. Mas isso aqui é muito frágil, porque se tiver erro em 2 bits também, eu tinha aqui 9 bits, né? 9 bits 1. Se eu tiver erro em quaisquer 2 bits aqui, eu vou continuar com o número par de bits 1, né? Porque vão mudar 2 bits. Então, ou vão ficar 11 bits 1, ou vão ficar 7 bits 1, ou vão continuar com 9 bits 1. Bom, mas eu posso usar esse mesmo esquema de paridade, por mais ineficiente que ele seja, e fazer um esquema diferente. Imagina que agora, em vez de eu pegar a sequência que eu vou transmitir e colocar um número do ladinho do outro, eu coloque ela desse jeito aqui, ó. Aqui eu estou transmitindo um número de 15 bits. Então eu tenho 5 bits na primeira linha, mais 5 bits na segunda linha, mais 5 bits na terceira linha, certo? E aí, agora, antes de transmitir, eu vou pegar esses 5 bits aqui e vou calcular o bit de paridade deles. Tenho 3 bits 1, então o bit de paridade vai ser 1 também, para passar com um número par de bits 1. Aqui eu tenho 4 bits 1, então meu bit de paridade é 0. Eu já tenho um número par de bits 1. Na última linha, 3 bits 1, também um número ímpar de bits 1 aqui, então eu coloco com o bit de paridade 1, porque aí eu tenho um número par de bits 1. Faça a mesma coisa na vertical. Aqui vai ter um bit de paridade 0, aqui 0, aqui 1, aqui 0, aqui 1. E ainda eu tenho um bit de paridade, 2 bits de paridade. Ó. 1 e 1 dá um número par de bits 1, então aqui é 0. Se eu olhar aqui também vai dar 1 e 1, número par de bits 1, aqui também vai dar 0. Transmito isso tudo aqui. Não só o dado, mas esse monte de bit de paridade que eu calculei aqui. Vou transmitir os 5 bits aqui, mais esses 4, mais esses 5, vou transmitir 14 bits. Né? Vou transmitir, eram 15 bits, eu vou transmitir 15, mais 5, 20, 24 bits. Então vamos ver como é que eu posso usar isso para detectar uma ocorrência de erro, inclusive corrigir esse erro. Transmito esse cara aqui para o lado pro destino. Vou transmitir os 5 bits, depois esse, os outros 5 bits, depois esse, os outros 5 bits, depois esse, os outros 5 bits, depois esse. Quando chega no destino, o cara vai recebendo esses bits aqui e ele monta direitinho o que ele recebeu, que é a tabelinha que ele recebeu. E aí, ele refaz as contas de paridade para ver se bate. 1 mais 1 mais 1 são 3 bits 1. Então, o bit de paridade tem que ser 1 também para manter o número par de bits de paridade. 3 bits 1, aqui também tinha que ser 1. Opa, mas eu recebi 0 aqui. Então é sinal que teve algum erro nessa linha. Não sei aonde, mas teve um erro nessa linha. Aqui, 3 bits 1 e 1 bit 1 de paridade, está ok. Quando eu olho na vertical, 1 e 1, 2 bits 1 e bit 0 de paridade, está ok. Na segunda coluna aqui, ó, 1 bit de paridade e aqui 0, aqui tinha que... Opa, isso aqui é 1 bit de paridade só, aqui tinha que ser 1. Então também teve erro nessa coluna. Se teve erro nessa linha e nessa coluna, só pode ser o bit errado, só pode ser não, mas o mais provável é que o bit errado seja esse aqui. Porque se eu corrigir esse bit de 0 para 1, eu vou acertar essa linha e vou acertar essa coluna. Então eu detectei, eu pego esse bit aqui e transformo de 0 para 1. Se vocês olharem, originalmente ele era 1. Depois que eu recebi, eu fui para 0. Bom, eu acho que
Esse esquema de paridade aqui, tá, gente? Ele não é usado na prática dessa forma. Existem mecanismos de verificação e correção de erro muito mais eficientes do que isso aqui. Isso aqui é só para a gente mostrar que não é mágica. Dá para você detectar e dá para você corrigir erro também. Só que quando você corrigir erro, você vai transmitir muito bit a mais. Não se usa isso aqui por quê? Porque tem formas mais eficientes de fazer isso. Quem é de engenharia de computação aí, que vai fazer sistema de comunicação 2, vai ver com mais detalhes essas formas de detecção e correção de erros de forma mais eficiente. Bom, ainda sobre verificação de erro, um quadro, né? Aí agora falando na verdade, um quadro Ethernet, por exemplo, o quadro Wi-Fi também, ele usa um mecanismo de verificação de erro, aí não é correção de erro, é só verificação de erro, conhecido como CRC. Não sei se vocês já ouviram falar. CRC quer dizer Cyclic Redundancy Check, ou seja, verificação de redundância cíclica. E ele tem um jeito bem peculiar de funcionar. Ele tem um esquema, uma forma de você contabilizar os bits aqui, de você fazer umas operações que qualquer mínima mudança nos bits que você vai estar transmitindo aqui, qualquer mínima ou máxima, qualquer mudança que você fizer aqui, é muito difícil eu mudar os bits aqui e não mudar os bits de CRC. Quando eu estava fazendo na paridade, se eu quiser alterar esse dado aqui sem mexer no bit de paridade, é só, por exemplo, transformar esse bit 0 em 1 e esse bit 1 em 0. Se eu mexer em 2 bits, se eu mexer no número par de bits, o bit de paridade não vai detectar essa alteração, né? Esse erro de transmissão. Aqui, com CRC, eu transmito os dados, depois transmito o CRC, é muito, mas muito difícil eu mexer em qualquer bit aqui, eu tenho um erro em um bit, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou quantos bits forem, e eu não consegui detectar com esse bit de CRC. É impossível não detectar? Não, mas é muito difícil, quase impossível, eu diria, eu conseguir não detectar um erro que aconteceu nos bits de dados, principalmente se esse erro for meio que proposital, se eu estiver transmitindo. Mas mesmo que não seja proposital, seja na rede, mas o CRC é muito usado também para poder evitar que haja alterações no dado no meio do caminho. Alguém alterou o dado no meio do caminho. O CRC normalmente vai pegar isso, porque é muito difícil você alterar o dado e o CRC se manter o mesmo. Muito complicado você conseguir isso. Não vou entrar nos detalhes de funcionamento do CRC, nem é o caso. Mas, basicamente, o que eu queria falar é isso. Que na camada sobre detecção e correção de erro. Na camada de enlace, a gente tem mecanismos de detecção de erro em maioria dos protocolos de enlace e de correção de erro, no caso, principalmente de enlace sem fio. Você pode, no enlace sem fio, normalmente você pode transmitir mais bits mesmo, que isso não chega a ser um problema, não. Bom, falados isso aí, essa primeira funcionalidade da camada de enlace, vamos falar sobre outra aqui, que são os protocolos de múltiplos acessos. Ou seja, o que é um protocolo de múltiplos acessos? Um protocolo de múltiplo acesso são protocolos que a camada de enlace usa para permitir que mais de um computador, mais de um elemento, mais de um nó, possa utilizar o mesmo meio de transmissão para transmitir. E, normalmente, numa rede local, principalmente, por exemplo, não dá para eles transmitirem ao mesmo tempo, né? Então, os protocolos de acesso múltiplo, eles permitem que você consiga dizer de quem é a vez de transmitir. Seria basicamente a ideia. Se vocês olharem aqui no livro do Kurose, ele fala que tem duas formas de você transmitir, né? Três formas: o particionamento de canal, o acesso aleatório e a passagem de permissão. O particionamento de canal é a multiplexação que a gente acabou de falar.
compartimento de tempo, um intervalo de tempo para cada um transmitir, uma frequência para cada um transmitir e tal. A gente vai falar mais aqui no acesso aleatório e na passagem de permissão. Acesso aleatório é o seguinte, muitas vezes eu não consigo dividir o canal em frequências diferentes, em códigos diferentes, em frequências, em tempos diferentes. Então, eu tenho que usar algum outro mecanismo para fazer com que vários utilizem o mesmo meio de transmissão. Quando você tem vários computadores ligados num switch, por exemplo, né, numa rede local, uma rede de laboratório, da rede da empresa, sua empresa e tal, é muito difícil. Como todas as máquinas podem falar com todas, não dá para você dizer essa máquina vai usar essa frequência, aquela vai usar aquela frequência, máquina A vai usar a frequência tal, máquina B vai usar a frequência tal, máquina C vai usar a frequência tal. Ah, mas e se A quiser falar com B, vai usar a frequência dele ou do outro? Como que eles vão entrar em acordo? É muito complicado, não dá para botar uma faixa de frequência para cada um. Todo mundo usa a mesma frequência e não é ao mesmo tempo. Eu tenho que ter alguma forma de resolver os problemas de mais de um querer transmitir ao mesmo tempo no canal. De alguma forma, eu tenho que saber de quem é a vez de transmitir. E para saber a vez de quem é a vez de transmitir, eu tenho duas formas. Ou eu faço uma passagem de permissão, ou eu faço um acesso aleatório. Na passagem de permissão, vou fazer, eu gosto de fazer em ordens diferentes aí. Na passagem de permissão, a ideia é um pouco parecida com no atletismo, quando você tem aquele como é que fala? Eu esqueci como é que é o nome daquela corrida que você tem a passagem de bastão, né? Que é, você tem uma equipe, vai correr lá, sei lá, 1.000 metros, e aí começa normalmente 4 elementos na equipe, né? Um começa a correr, ele vai correndo, ele está segurando um bastão, e o outro só pode correr quando o primeiro entrega o bastão para o segundo. Claro que ele pode correr um pouquinho antes, estou simplificando as regras, lá no atletismo ele pode correr um pouquinho antes, até um certo limite lá. Mas, tipo assim, ele só pode correr com liberdade quando ele está com um bastão na mão. Enquanto o outro ele tem que esperar o outro entregar o bastão para ele começar a correr com liberdade. E assim por diante, né? Cada um só corre de uma vez, porque só corre quem está com o bastão na mão. A ideia é muito parecida nos protocolos MAC quer dizer Medium Access Control, protocolo de controle de acesso ao meio, que usam o esquema de passagem de bastão, né, que é o chamado token passing. Token é o bastão, né? O token o bastão, na verdade, é uma mensagem virtual, né? Uma mensagenzinha de rede que um manda para o outro. Então, imagina que eu começo eu com token. Aí eu transmito meus dados. Quando eu acabei de transmitir o pedaço dos meus dados que eu tinha para transmitir, eu pego o token, que é uma mensagenzinha na rede pequenininha, e mando pela rede dizendo, ó, já transmiti aqui, agora você pode continuar. E aí a pessoa que recebe essa mensagenzinha vai lá e transmite a parte dela. Quando ela acaba, ela transmite o token. E aí outra pessoa vai lá ler aquele token e fala, opa, agora é minha vez então. Normalmente você faz isso num anel. Quando você faz isso num anel, né, as máquinas estão em anel, estão ligadas na outra e tal, a máquina A passa para o token para B, B passa para C, C passa para D, D passa para A de novo, passa para B, passa para C, passa para D. Então cada um tem uma oportunidade de transmissão ali. Não estão todos transmitindo ao mesmo tempo. Qual o problema desse tipo de transmissão? Ele é bem interessante e tal. O problema é se você tem um erro de transmissão dessa mensagem curtinha que é o token. Pode acontecer de ninguém ficar com token porque teve um erro de transmissão. E aí, se ninguém fica com token, ninguém transmite. A rede ficou ociosa. Aí você tem que ter algum mecanismo que perceba que a rede ficou ociosa para gerar um token para a comunicação continuar. Então, essa parte de gestão de como isso funciona é um pouquinho complicado. Um outro mecanismo é você ter um nó mestre que diz de quem é a vez de transmitir, que é o chamado poly. Eu tenho um nó mestre lá que diz, agora você transmite, agora você, agora você, agora você, agora você, agora você. Tem uma máquina centralizadora que diz de quem é a vez de transmitir, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que simplifica muito o processo. Alguém vai dizer de quem é a vez. Eu tenho só que ficar quieto esperando alguém me dizer que é a minha vez de transmitir. O problema disso, além de você ter que ter uma máquina só para isso, é que se essa máquina parar de funcionar, a rede toda para de funcionar. Então você tem um ponto de falha aí que não é tão legal.
Então, o mecanismo que é o vencedor, que é o que todo mundo usa, é um mecanismo que permite que mais de uma máquina transmita ao mesmo tempo num canal. Que é um mecanismo conhecido como CSMA, Carrier Sense Multiple Access. É um mecanismo de acesso aleatório. Permitem que, na verdade, a ideia é que todas as máquinas tentam transmitir, e se não conseguirem, elas se resolvem de algum jeito. E CSMA é um pouco isso. O CSMA, que é Carrier Sense Multiple Access, acesso múltiplo, detecção de portador, a ideia básica do CSMA, ela pode ser explicada nessas 3 frasezinhas aí de baixo. Se o canal parece vazio, transmite para fora. Se o canal está ocupado, adia a transmissão até que ele fique livre. Então, a ideia básica do ADSL do CSMA é fazer com que um computador, um elemento, um nó, transmita só se o meio estiver livre. Então, se o meio está livre, como é que ele sabe que o meio está livre? Ele escuta o meio. Ele tem, normalmente as placas de rede, elas têm um transmissor e um receptor, né? Elas são chamadas de transceiver, que ao mesmo tempo que ela transmite, ela pode receber. Né? Então, a ideia do CSMA é que ela fica recebendo, olhando o meio. Se ela não está detectando nenhum sinal, é porque o meio está livre. Se o meio está livre, ela transmite. Se o meio está ocupado, ela está detectando o sinal de alguém transmitindo, ela adia a transmissão para um tempo futuro, para o momento em que o meio seja livre. Parece uma coisa meio óbvia, mas é baseado no que o ser humano faz, né? Não interromper os outros. Você está numa sala de aula, se alguém está falando, você não vai falar no meio. Você espera alguém parar de falar para você poder ter a sua vez de falar. O problema do CSMA é se você detecta que está o meio livre, você começa a transmitir e outro começa ao mesmo tempo. Se eu estou em sala de aula e ninguém está falando nada, eu começo a falar, mas um colega meu fala ao mesmo tempo. Se os dois falam ao mesmo tempo, opa, alguém tem que, depois de um tempo, alguém para de falar, sei lá, tem que tentar tratar isso de algum jeito. Se você não tratar, os dois vão continuar falando ao mesmo tempo até acabarem a frase dele e ninguém vai entender nada, porque os dois falaram ao mesmo tempo com uma bagunça. Então, a ideia básica do CSMA é que, imagina que isso aqui sejam as máquinas A, B, C e D. Quando o B começa a transmitir para A, aqui, na vertical para baixo, é o tempo passando. Então, quando o B começa a transmitir uma mensagem para alguém, essa mensagem vai aos poucos se propagando de B em direção a A, de B em direção a C e depois em direção a D. Então, à medida que o tempo vai passando, essa mancha escura aqui está mostrando o sinal se propagando em direção a A, em direção a C e em direção a D. Um pouquinho depois que B começou a transmitir, D queria transmitir alguma coisa também, vê que o meio está livre, porque o sinal que B está transmitindo não ocupou não chegou em D ainda, então ele acha que o meio está livre, né? Porque esse tempo que entre o sinal ser transmitido e chegar em D foi um tempo maior do que o tempo entre ele começar a transmitir e esse começar a transmitir. Então ele começa a transmitir depois também, e aí a partir desse momento aqui, o sinal chega nesse ponto aqui do cabo ao mesmo tempo, o sinal que B transmitiu e que D transmitiu. A partir daí, esses sinais se misturam. E é como se os dois falassem ao mesmo tempo. E aí ninguém mais entende nada. No começo, o A estava até entendendo o que B falava. Depois de um tempo, bagunçou, misturou com B. Então, mesmo que B estivesse falando com A não iria entender, porque essa parte de estrada aqui é tudo um sinal sobrepondo ao outro e aí não dá para entender nada do que aconteceu. Esse processo de um sinal se sobrepor a outro, se misturar com outro, é um problema conhecido como colisão. A colisão é exatamente isso, é quando dois nós transmitem e o sinal de um interfere na transmissão do sinal do outro. Beleza? Então o CSMA, ele simplesmente faz com que você, antes de transmitir, você escute, mas enquanto você está transmitindo, se outro começar a transmitir também, vai haver colisão. É muito ineficiente isso, foi usado logo no começo das transmissões, mas aí a galera partiu para uma coisa mais eficiente, que é o que o Ethernet usa, que é uma variação do CSMA, conhecida como CSMA-CD.
de detecção de colisão. Então, no CSMA-CD, eu tenho a parte do CSMA, ou seja, eu fico escutando o meio para ver se ele está livre ou ocupado, e só começa a transmitir se ele estiver livre. Mas eu tenho alguma coisa que eu faço depois que eu começo a transmitir, que é a detecção de colisão. Então, a ideia é que durante todo o tempo que eu estou transmitindo, imagina, B começou a transmitir, B começou a transmitir também, né? E aí, à medida que D começa a transmitir, o sinal vai se propagando, o sinal que B transmitiu também vai se propagando. Chega uma hora que o sinal se mistura, né? Nos vários pontos do cabo. Então, quando D detectar que o sinal que ele está transmitindo se misturou, houve uma colisão, ele se misturou com o que B está transmitindo, se ele detectar que houve essa colisão, né? A detecção de colisão, ele deixa um tempinho a mais aqui. Na verdade, ele até transmite uns lixos a mais, só para ter certeza que todo mundo vai ouvir que houve essa colisão. E aí ele já para a transmissão. Ele não transmite até o fim, para só então você chegar à conclusão que a transmissão não deu certo. Não. Quando ele detecta que houve uma colisão, ele transmite mais um pouquinho e já para logo para não gastar tempo de transmissão. A mesma coisa acontece com B. Só que B demora mais para detectar que houve uma colisão, né? Mas aí quando ele detecta que teve a colisão, ele já para de transmitir logo. E aí você fica menos tempo numa transmissão que não serviu para nada. Aqui eu fiquei muito tempo na transmissão que não serviu para nada. Aqui eu fiquei bem menos tempo, porque eu detectei que houve uma colisão. Como eu detecto que houve uma colisão? A colisão é a mistura de sinais. Então, as placas de rede, elas transmitem um dado e ficam escutando o meio ao mesmo tempo que elas transmitem. E enquanto o que ela estiver escutando for igual ao que ela está transmitindo, é porque o sinal que ela está transmitindo é o único que está no meio. Então ela está ouvindo o meio, ela está ouvindo só o que ela mesmo está transmitindo. Se ela começa a escutar, a receber alguma coisa diferente do que ela está transmitindo, é porque o que ela está transmitindo se misturou com outro sinal, ou seja, colidiu, houve uma colisão com outro sinal, e aí o sinal que está no meio já é diferente do que eu transmiti. E também diferente do que o outro transmitiu. É uma mistura do que eu transmiti com o que o outro transmitiu. Então, no Ethernet, por exemplo, enquanto você está transmitindo dados pelo meio, ele fica também escutando o meio para ver se o que ele está escutando no meio, que ele está recebendo pelo meio, é a mesma coisa que ele está transmitindo. Porque se não for, é sinal que houve uma colisão. E se houve uma colisão, ele vai abortar aquela transmissão, vai parar aquela transmissão para não ficar perdendo muito tempo com ela. Beleza? Esse é o princípio básico do funcionamento do Ethernet, o chamado CSMA-CD, né? Acesso múltiplo por detecção de portadora, que é o Carrier Sense Multiple Access, com detecção de colisão, que é esse mecanismo que, se você detectar que um sinal se misturou com o outro, você já para a transmissão ali, para ela não continuar e ela não, você não desperdiçar tempo do meio, né? Na verdade, quando ele detecta que houve uma colisão, o que ele faz normalmente o CSMA-CD? No caso da Ethernet, principalmente, que é o principal exemplo de implementação do CSMA-CD, ele transmite. Quando ele detecta que houve uma colisão, ele transmite um pouquinho mais. Ele transmite um sinal chamado de jam signal. É um sinal de lixo, só para todo mundo fica um tempinho transmitindo esse sinal de lixo para todo mundo saber que houve uma colisão, e para a transmissão. E aí ele volta a escutar o meio, para ver se o meio está livre ou não. E quando o meio ficar livre de novo, aí ele volta a tentar. Mas olha só, se esse cara aqui tentou transmitir, e esse cara aqui também está querendo transmitir alguma coisa, e houve uma colisão, se os dois pararem de transmitir e tentarem transmitir de novo quando o meio estiver livre, vai ter outra colisão. Isso nunca vai sair daí. Então, o CSMA-CD no Ethernet, ele usa uma coisinha a mais, que também faz parte do CSMA-CD, chamado back-off exponencial. Olha que nome bonito. O que é um back-off exponencial? Back-off é a espera, uma espera exponencial. Que é o seguinte, a princípio, quando esses caras detectam que tem uma colisão, os dois, a ideia do CSMA-CD é que você não precisa de nenhum nó central, ninguém que ajude a decidir de quem é a vez de transmitir. Os nós têm que sozinho
descobrir de quem é a vez de transmitir. Você não tem nada centralizador lá que, se der problema, para tudo de funcionar. Tem que ser bem distribuído. O controle tem que ser distribuído. Então, quando eles detectam que há uma colisão e param de transmitir, eles aguardam o meio ficar livre, e aí eles fazem um sorteio localmente. Cada um deles sorteia se vai ou não transmitir. Com probabilidade de 50%. Ele joga uma moeda para cima. Ele gera um número aleatório e verifica, com 50% de chance, se ele vai ou não transmitir. Se ele decidir que vai transmitir, ele transmite. Se ele decidir que não vai transmitir, obviamente, ele aguarda mais um tempinho. E aí, se são dois nós aqui que colidiram, se um decidir que vai transmitir e o outro decidir que não vai transmitir, quem decidiu que vai transmitir, transmite, pronto, não tem mais colisão, porque quando o outro esperar mais um tempinho, quando ele for ver, o meio já está ocupado que o primeiro transmitiu. Então, o que pode acontecer nesses dois sorteios aí? Os dois sortearem de transmitir ao mesmo tempo, e aí vai ter uma nova colisão. Ou os dois sortearem de esperar um tempinho mais, e aí eles esperam um tempinho mais, quando começarem a transmitir, os dois esperarem, então vai ter uma colisão de novo. Ou então, o nó B escolher que vai transmitir e o nó D escolher que não, e aí o nó B transmite e o B vai ter que esperar ele acabar. Ou então o nó D espera que decide que vai transmitir no sorteio e o B decide que não vai transmitir, que vai esperar um pouquinho. E aí o D começa a transmitir antes. Então eu tenho 4 possibilidades de ocorrência aí. 2, a transmissão acontece com sucesso, em 2 eu tenho uma colisão de novo. E aí se eu tiver uma colisão de novo? Se eu tiver uma colisão de novo, eles vão detectar isso, vão parar, né, abortar a transmissão e vão sortear de novo. Só que agora, em vez de sortear com probabilidade de 50%, transmite ou não transmite, eles vão sortear um número entre 0 e 4. Entre 0 e 3. 0 transmite imediatamente, 1 transmite em um intervalinho de tempo, 2 daqui a 2 intervalos de tempo e 3 daqui a 3 intervalos de tempo. E aí eu começo a ter mais chance de não ter colisão. Se tiver colisão de novo, eles vão fazer todo o processo de novo e vão sortear agora um número em vez de ser entre 0 e 3, agora vai ser um número entre 0 e 7. Depois um número entre 0 e 15. Depois um número entre 0 e 31. Depois um número entre 0 e 63. E aí vai ficando cada vez mais difícil de ter uma nova colisão. Tá certo? Mas também pode ficar mais tempo o meio ocioso, porque se for de 0 a 63 lá, se um sortear 62 e o outro 63, não vai ter colisão, mas ele vai ficar 62 intervalos de tempo aí, que é um intervalo definido lá no padrão da internet, 62 intervalos de tempo sem ninguém transmitir, sendo que alguém poderia estar transmitindo. Isso é o back-off exponencial, porque à medida que vão tendo novas colisões, o tempo do sorteio, né, o número do sorteio vai aumentando. Você sorteia um número entre 0 e 2, entre 0 e 1, entre 0 entre 0 e 1, entre 0 e 3, entre 0 e 2 elevado ao número da tentativa. Até que uma hora você vai conseguir. Ele transmite isso. Isso funciona, o Ethernet funciona assim. Só que o Ethernet funciona assim, mas ele acaba tendo uma eficiência de transmissão não muito alta. A eficiência de transmissão dele aí é da ordem de 70%, mais ou menos, se não me engano, 70 e pouco por cento. Porque ele fica muito tempo aí, às vezes, tendo colisão e tendo que decidir quem vai transmitir de novo, essas coisas todas aí. Beleza? Dúvidas, pessoal? Não, professor, para mim tá tudo certo. Pessoal, tá tudo ok também aqui. Beleza, então, pessoal. Esse esquema, que é o esquema utilizado só para a gente finalizar, né, com cenas do próximo capítulo, esse esquema, que é o CSMA-CD, que é usado nas redes internet, ele não pode ser usado, ele não é usado nas redes Wi-Fi. 802.11 não usa ele usa um outro mecanismo chamado CSMA-CA. Por que ele não usa o CSMA-CD? Ele usa só o CSMA-CA. Vamos primeiro falar por que ele não usa o CD. O CD é o mecanismo talvez mais eficiente desses aí. Mas no Wi-Fi não dá para usar. Porque o mecanismo de detecção de colisão,
ele consiste em eu estou transmitindo e escutando o meio ao mesmo tempo para ver se o que está no meio é a mesma coisa que eu estou transmitindo. Se for diferente, é porque teve uma colisão. Isso no cabo funciona perfeitamente. Isso na transmissão sem fio não funciona. Porque quando eu estou fazendo uma transmissão pelo ar, o sinal ele perde potência com muita rapidez. Então, o sinal ele perde potência, a perda de potência dele é proporcional à distância quarta, normalmente. Distância elevada a 4. Então, se eu tenho uma certa distância, eu tenho uma perda de potência. Se eu dobro a distância, eu perco aí, entre 2 a terceira, distância terceira e distância quarta, eu perco entre 8 e 16 vezes mais potência. Então, assim, com uma distância muito curta, a potência já cai muito de transmissão. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque quando eu transmito sem fio, imagina que eu tenho dois computadores, um relativamente próximo do outro, a alguns metros de distância um do outro. O computador lá está transmitindo, o receptor dele está muito mais próximo do transmissor dele mesmo do que do transmissor do outro computador. E muito mais próximo mesmo. Então, a potência do sinal que ele recebe no ar, que ele mesmo está transmitindo, é infinitamente maior do que um outro computador que nem precisa estar a uma distância tão grande dele esteja transmitindo. Tão maior que o sinal que ele mesmo está transmitindo se sobrepõe a outro, o outro fica insignificante e eu nunca vou conseguir detectar uma colisão. Eu sempre vou achar que ninguém mais está transmitindo porque os outros estão transmitindo a uma distância um pouquinho maior de mim e o sinal deles vai chegar numa intensidade bem mais baixa do que a que eu mesmo estou transmitindo. Então eu acabo não conseguindo detectar que houve uma colisão. Então não dá para usar a detecção de colisão na transmissão sem fio. Com fio dá, porque o sinal não tem uma queda de potência tão grande assim, porque você está transmitindo pelo cabo, né? Então, o sinal para ter uma queda de potência tem que ter uma distância bem maior. Então, dá para eu usar a detecção de colisão. Beleza? O que ele usa é o CA, que é Collision Avoidance, que é evitar a colisão. Mas aí na próxima aula a gente vai falar. Próxima aula, né, é a nossa última aula, né? Mas a gente tem uns assuntinhos para falar. Essa parte de camada de enlace é bem mais tranquila do que a camada física, principalmente para a gente da engenharia, aí, que olha a camada física com mais detalhes, né? A gente vai falar na CSMA-CA, que é bem simples de entender, é muito mais simples do que o CSMA-CD, vocês vão ver, bem simples mesmo. E a gente vai falar, essa parte aqui de endereçamento, a gente não vai falar. Eu vou falar um pouquinho sobre o formato do Ethernet, que é uma coisa simples também. O CSMA-CD eu acabei de falar já para vocês. E a gente vai falar, aqui a codificação. Aqui ele fala sobre codificação Manchester e tal, que é usado no Ethernet, que a gente já viu, né, na física. E a gente vai falar sobre funcionamento de hubs e switches. Básico, é isso que precisa a gente falar. A gente vai falar sobre esse funcionamento aí na próxima aula de hubs e switches. Beleza? Tá quase na nossa hora, dá tempo de falar um... Tá, a presença, eu vou fazer presença agora, eu tô fazendo um esquema de olhar aqui também nos participantes da reunião, que aí eu faço uma presença muito mais fácil do que tem que ficar fazendo chamada. Pessoal, só lembrando, eu já falei aí com vocês, deixa eu me ajustar aqui. Já falei aí com vocês, a nossa terceira nota, né, o C3, vão ser uns questionários. Tem a parte de Fresnel que vocês já fizeram, ali é 2, e mais 4 questionários, que vão estar disponíveis por 2 semanas para vocês fazerem. Então, tranquilos, todos eles têm alguma informaçãozinha a mais para vocês lerem e tal, e fazer os questionários. Eu não disponibilizei ainda, eu vou disponibilizar hoje ainda. Vou botar eles lá. A data de entrega para vocês vai ser ainda na semana da substitutiva. Então, vocês vão ter 2 semanas aí, basicamente, para poder fazer. Uns diazinhos a mais que 2 semanas. E o da zona de Fresnel, quem não fez, eu vou abrir ainda vou dar mais um tempo para vocês fazerem, para quem não fez, né? Ficou meio conturbado isso aí, as datas de entrega e tal. Então, quem já fez, beleza. Quem não fez, eu vou dar um prazo um pouquinho mal para fazer. Hein? Vou abrir de novo. Vou tentar fazer uma chamadinha aqui. Próxima aula a gente fecha isso aí, tranquilo. Hoje é dia 22, né? Isso aí.
Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Aqui e ali. Alexandre está aí. Presente. Beleza. Alexandre não. Allan Kardec não. David não. Douglas está aí. Eric Anholete está aí. Erickson está aí. Felipe Fragoso está aí. Gabriel. Gilson. Não está trancado. Wilson também não está. Igor Cili não. Igor Cesati está. Lucas Gomes e Lucas Henrique, os dois estão aí, né? Matheus Scalzi está aí. Pedro Faro também. Rogério Coutinho também. Tomás. Victor Moreschi tá. Vitor Nunes. Não, e William não está aí, né? Acho que é isso, né? Chamada bem mais rápida assim, né? Olha de um lado e faço do outro. Beleza, pessoal? Boa noite aí para vocês. Eu vou deixar os questionários a partir de hoje. Todo questionário tem... Acho que os questionários, se eu não me engano, todos eles têm link para algum textinho, alguma coisa para complementar e para vocês darem uma olhada antes. Beleza? Boa noite aí, pessoal. Professor, Tchau, pode falar. posso falar com você depois do segundo? Oi? Posso falar com o senhor depois do segundo? Sim, claro, pode. Tem mais alguém que fala com você? Valeu, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Pode falar, então. Não, é porque teve aquele problema da primeira e segunda questão que eu fiz e não sei se o senhor falou que eu não cheguei a enviar. Ai, cara, Mas pode falar. ela não fica salva não, porque eu acho que já aconteceu alguma coisa parecida com o outro professor, ele conseguiu visualizar. Fica visualizar, fica lá como uma tentativa lá. Tipo vou dar uma um olhada rascunho. agora. Eu vou dar uma olhada Se agora. tiver como. Olhada. Foi bom você Beleza. lembrar. Cara, um monte de coisa aqui eu acabei esquecendo de olhar. Eu vou olhar Não, aqui, tranquilo. calma. Beleza. Falou. Valeu. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite.